Chegando. Vamos lá, vou fechar a porta aqui. Por quê? Por que eu vou fechar a porta? Vou resolver fechar a porta. Atenção. Bom, vou levar um lero com o professor Leandro Carnal. E logicamente com todo mundo que estiver me assistindo mais tarde. Porque, bom, eu não sei quem vai ver, eu nem sei se o próprio Carnal vai ver. Isso a gente deixa no YouTube para ser visto por quem desejar, quem assim o desejar. Admiro muito eu vou falar como quem está falando, uma segunda pessoa, tu, né? Cara, eu admiro muito a exposição de ponto de vista, os teus pontos de vista, a tua sensatez. Acho muito sensato tudo que você diz. Você sendo uma pessoa cética, né? No caso, no sentido bom, um agnóstico, um ateu, sei lá, não sei. Mas dentro, veja bem, vamos supor que eu fosse um espiritualista. E eu digo de antemão que eu não sou nem espiritualista, nem agnóstico. E eu já vou dar a dica de como é que eu entendo isso. Bom, a minha primeira ideia a comentar aqui se trata do quê? Se trata de que certa vez você fez uma ironia, e nada contra a ironia, né? Você sacaneou, fez uma crítica, uma sacanagem com a autora do livro O Segredo. Quer dizer, parece que foi ao contrário, né? Dessa vez começou com um documentário e depois se transformou em livro. Geralmente é o contrário. Bom, que ela disse, o que você pensa acontece. Bom, aí você falou assim, como é que você disse mesmo? Peraí. Um negócio aqui. Se assim é, se o que a pessoa pensa venha a acontecer, isso quer dizer que ele faria, que ele gostaria, que você disse que você gostaria, né, você carnal, de ir subir com ela ao alto de um prédio muito alto e empurrá-la de lá e dizer, bom, agora é só você pensar que pode voar e você vai voar. Eu já fiz um comentário desse num outro vídeo meu, desses que eu... Né? Agora, aí eu respondi para você, com toda assim, manifestando essa admiração que como um fã, que eu sou teu fã, viu, cara? Eu sou, apesar de eu não ser agnóstico, e já vou explicar como é que eu sou, porque também não sou espiritualista, né? Eu falei, mas, ô Carnal, independente de se crer naquilo que o Segredo ensina, o Segredo, né? Esse livro e esse documentário, que foi também um best-seller, independente de a gente acreditar ou não, não é isso que eles dizem, que você pode ter um resultado súbito, né? Se despencou, e agora pensa que vai voar, por exemplo, né? O que eles ensinam ali é uma coisa que eu nunca consegui fazer até hoje. Também eu acho que talvez um pouco de uma ausência de predisposição, uma preguiça. Mas o que eles dizem lá?
é que você tranquilamente, sem, você tem um desejo, você não fica angustiado com aquele desejo. Você sente, você se coloca numa circunstância na qual você tem aquilo. Você pensa em ter aquilo, acreditando que vai ter aquilo. Você quer ter uma excelente casa, você quer ter um excelente carro. Isso em termos da vida material, né? Uma conta bancária recheada, mas assim, pensa assim, ai meu Deus, tenho que ter isso. Ah, se eu tivesse, vou jogar amanhã na Lotocena. Lotocena não, Mega Sena. Não, nada contra jogar na Mega Sena, mas há quem diga, essas pessoas que ensinam essas práticas, que às vezes a pessoa que ela tem uma intuição de jogar e ela vem à mente com os números e às vezes em sonho, né? Bom, então o que explica ali é isso. E casos onde a pessoa em questão visualiza esses fatores, né, de tal modo que ele vai energizando, vai plasmando, né, ele materializa o sonho. Bom, aqui não está em questão acreditarmos ou não na veracidade desses efeitos, né? É como a pessoa que acredita num efeito e quer explicar tudo, né? No caso assim, olha, você mesmo falou uma coisa importantíssima que eu acho que eu sempre tirei o chapéu para você, mas dessa vez eu tirei mais ainda. Por causa da tua capacidade de ser ponderado. Dentro de você sendo um cético, você é ponderado. Quer dizer, um religioso pode ser ponderado ou um fanático. Um cético, um ateu ou cético pode ser um ponderado ou um fanático. Tem certos caras dentro do contexto tanto místico quanto antimístico que são um sebo. Os catequistas, os arrogantes, os debochados, né? Mas você não é nada disso, cara. E quando mandaram para você uma pergunta, ou mandaram ou fizeram aquelas perguntas de lá mesmo, depois das suas palestras, né? Karnal, o que você diz dos milagres? Você deu uma resposta que eu achei o que a gente chama de milagre. São fatos que acontecem de forma incompreensível, fatos muito raros que ninguém sabe explicar como. Ou seja, fatos aos quais a ciência do nosso tempo não atingiu até agora. Fatos que a ciência não atingiu. Não encontrou explicação, não encontrou a maneira de explicar como acontece ou não. E por que eu achei importantíssimo ouvir de você isso? Porque você é um cara, vamos dizer, cientificista. Você dá importância à comprovação, à lógica, ao não mágico, né? No entanto, você reconhece que existem coisas que não são mágicas, mas são coisas que a ciência ainda não atingiu.
o ateu e o agnóstico arrogante, ele diz que não existe nada disso, porque assim, isso não está provado cientificamente. Ele disse bem, não está. Não está agora. Mas é isso. Agora, por outro lado, dentro do contexto, que você reage um pouco contra certas tendências de nossa época, assim contra tendências de outras épocas também. Bom, vou chamar outra coisa. Como eu não falo em termos de discordância, eu falo em termos de ponderação, eu vou dizer. Eu sou um quase vegetariano. Por que eu sou quase? Quase não. Porque se eu pedir na pastelaria um pastel de queijo e o cara me trouxer um de queijo e presunto, eu vou comer. Outro dia tem umas trançazinhas assim, uma de queijo e presunto, outra só de queijo, e estava escrito que era de queijo. Aí eu fui lá para a lanchonete, levei, pedi um negócio lá, uma média, café. E eu comecei a comer as tranças e era de queijo com presunto. E eu comi, entendeu? Agora, quanto a apreciar o hábito de se matar o animal, eu não aprecio, mas agora eu também não condeno o homem. É um animal onívoro que pode ser vegetariano. Eu acredito que, se não todos, alguns animais onívoros podem viver só de vegetais. Por exemplo, primatas, nós somos primatas, certo? Agora, dizem que o gorila é também um primata, é portanto um onívoro, mas dizem que o gorila não come carne de espécie alguma. Né? Ele tem aqueles tremendos caninos, né? Há macacos que comem carne, que caça lá uma ave lá e tal. Por exemplo, o urso também é um onívoro. O urso é um onívoro que tem muito de carnívoro, eu acho que ele não passa sem carne não. Mas o urso gosta de mel, gosta daquilo. O urso, por sinal, ele tem cara de bonzinho. Nenhum animal é mau, rapaz, não. Mas o leão, ele tem um aspecto feroz, não tem? O urso não tem, ele lembra até um pouco, mal comparando, ele lembra um pouco um cachorro. Ele não é um canídeo, não é, mas ele tem, né? Agora, o urso é violento, um urso adulto, você chega perto dele, ele fica violento contigo. Independente, bom, se você passar perto de uma ursa com um filhote, se você passar perto, não precisa passar pertinho não, se passar a uma boa largura, ela vem avançar em cima de você. Mas aí é o instinto da proteção aos filhotes. Mas o urso é assim, cara. O urso, pelo que eu vi em documentários, ele chega perto de você e te desafia, te ameaça. Uma lambada daquela mão cheia de unha dele, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que em determinados documentários, ou em um ou outro, documentário não, palestra, você deu uma de Jô Soares. E eu gosto do Jô, hein? O Jô, não é o teu caso,
Teve uma época que ele vivia falando na defesa da ingestão de carne de uma maneira muito assim, insistente, até um tanto obsessiva. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o gastronomismo dele, porque ele adora comer, né? Ele não é gordo por disfunção glandular, né? O Soares é gordo por comer muito mesmo. Ele mesmo fala, ele já deu a entender que é viciado em comida, né? Mas teve uma época que ele falava toda hora nisso, criticando pessoas que, não criticando quem não come carne, criticando pessoas que falavam mal de quem come carne. Poxa, é a mesma coisa que eu vou dizer que tu falou. Porque, ué, a cenoura é mais indefesa que um coelho. O coelho corre. Bom, agora você foi falar. Por que vão dizer que a cenoura tem menos direito à vida do que um animal? Não se trata disso, carnal. Eu acho que nesse caso você falou algo sem pé nem cabeça, assim que nem o Jô. Mais direito à vida ou menos não é o caso. Se trata daquela frase, tá na cara. Tá na cara. Você colheu uma cenoura e você sangrar um animal não é a mesma coisa. Uma cenoura, eu não sei se é possível. Eu acho que é. Quando está matando a planta, eu acho que se você deixar um pedaço, ela cria raiz de novo. Mas aí é outra questão. Um óleo vegetal, o animal é, de certo modo, da mesma contingência que nós. Ele sente dor. A planta talvez sinta, ora, não sei. Mas você vê a matança de um animal é uma coisa que, bom, quem está acostumado, quem é o praticante da coisa, eu já conheci ótimas pessoas que já trabalharam nisso, em matadouro, que era aquele cara que matava os bichos, pessoas excelentes que eram assim, foram matadores de animais. Uma pessoa que eu adoro até hoje, que já morreu, eu nunca digo adorava, eu adoro a pessoa, foi uma empregada que a minha avó tinha e matava galinha lá para minha avó. Todo domingo era galinha, e vivia matando galinha. Pô, pessoa que mora aqui no meu coração, entendeu? Mas vamos lá, gente, não é a mesma coisa. Não é porque, porque tá na cara. Tem coisa que não se explica, carnal. Tá na cara. Tá na cara. Tá na cara, filho. O que tá na cara dispensa qualquer ponderação, qualquer explicação. Bem, mas o ser humano que é carnívoro, que é, melhor dizendo, onívoro, e portanto também carnívoro, ele sempre se alimentou de vegetais e carnes. Os antigos, e
e ainda alguns povos recentes, como povos norte-americanos pré-colombianos, povos das Américas pré-colombianos. Não sei aqui, mas os indígenas, ou melhor, não sei se é os indígenas, a gente chama eles de indígenas porque generalizou-se isso, porque como o senhor Cristóvão Colombo achava que tinha chegado na Índia, ou nas Índias, como eles diziam, ele chamou eles de índios. Então, ficou um nome generalizado. Mas são inúmeros povos, né? Todos comiam carne. Não só carne, mas comiam. Mas havia o costume, por exemplo, nem aqui, nem de um modo geral, em qualquer lugar que você fosse, onde vivem e viveram esses povos, o hábito de se criar um animal, a não ser certos grupos indígenas que adquiriram costumes assim urbanos, vamos dizer assim, né? Que criam gado, como qualquer fazendeiro cria, etc. Mas o que se via em determinada época e ainda hoje é a caça. Quando você caça é muito diferente. Quando você caça, você não criou aquele animal desde pequeno com o intuito de trucidá-lo certo dia. Ele não ficou envolvido naquela energia. Ele não tem noção consciente disso, mas ele não foi, quer dizer, e você não conviveu com esse animal. Quer dizer, laços afetivos se criam. E quando o cara ia caçar, isso eu estou falando do nativo pré-colombiano, quer dizer, e pós-colombiano também, mas tudo bem, mas era como é o costume deles. Ele caçava o animal, e um animal assim, um cervo, por exemplo, grande, cheio de carne, ele chegava perto e, como, para usar uma linguagem assim eclesiástica, né, ele encomendava a alma do animal. Ele agradecia o corpo, o couro e a carne que ele deixou ali e abençoava a alma para que seguisse seu caminho. Bom, ó, carnal, eu sei que para você nada disso existe, mas independente disso ou não, é outra coisa, não é? Diferente de você ter um animal que você já cria com aquele objetivo. Então, o que eu vou dizer para tu? Uma questão de acreditar ou não. Tem pessoas que não acreditam em nada, a não ser no muito óbvio. Tem pessoas que acreditam dentro do que lhes parece razoável, e se é uma pessoa de mente muito aberta, inteligente e aprofundada, ele tem uma largura de crença ou de interpretação da crença. Teu caso. E tem aqueles que acreditam em absolutamente tudo. Esse sou eu. Agora, sempre lembrando, né, como eu costumo dizer, e com uma frequência relativamente razoável, que acreditar não é sinônimo de ter certeza, né? Acreditar, quer dizer, em alguns casos sim, como você confia numa pessoa, você está falando, não rapaz, eu acredito em você, não, você é honesto, eu acredito no que você fala. Esse aí tem certeza,
porque ele crê num sentido de confiança. Agora, o verbo crer no sentido mais exato do significado significa o quê? Admitir a possibilidade. Não é ter certeza. Ter certeza quando vê, né? Aí passa a ter certeza ou não. Sabe lá se está vendo mesmo o que é e o que não é. Mas tudo bem. Aí se você chega para ele, você é agnóstico, né? E também o Cortella parece que ele é místico, né? Místico é uma maneira que eu prefiro para não, a palavra religioso. Eu acho que o termo religioso ele já se vulgarizou muito. E o cara não é vulgar, né? Não é o caso. Um agnóstico. Então, você pergunta para mim, acredita em Deus? Eu falei, não. Não se trata de acreditar. Aí nem é acreditar. O que nós chamamos de Deus, eu acendo muito, porque apaga toda hora, eu falo pra caramba, né? O que nós chamamos de Deus é completamente indefinível, intangível, incognoscível. E ao mesmo tempo, tangível, definível e cognoscível. Num conceito assim mensurável, ou num conceito um tanto quanto matemático ou geométrico, a gente pensa no universo como o espaço sideral. Mas então é realmente o espaço sideral. É o quê? É a ideia que nós fazemos do universo. Se você olha para o céu que eu digo é para o alto, né? Porque não existe céu, existe o espaço. Ou melhor, existe. Mas existe aquilo que nós chamamos de céu. Você olhar para aquele alto e ver, somente à noite dá mais impressão. Aqueles pontos luminosos que são as estrelas muito distantes. Então a gente está vivendo uma pequeníssima, uma subatômica parcela do universo. Agora, a palavra pequena é um pouco assim, o que a gente consegue dizer, porque o infinito é o infinito. Não falo um universo, tá, mas esse universo é finito. Sim, esse universo é finito. E tem outro, e tem outro, tem outro, e tem os multiversos. Tem o universo paralelo, o mundo paralelo, a localidade paralela, a circunstância paralela, que aqui mesmo onde eu estou pode estar acontecendo uma coisa diferente nesse exato momento. E em outro exato momento também, mais anterior, o que para mim é anterior, e mais posterior, o que para mim é posterior, que para nós. Então, quer dizer, Deus, a gente chama de Deus, é o todo e mais alguma coisa. Como eu já disse certa vez, o conceito de todo já dá uma conotação de quantidade, por mais enorme que seja. O infinito não tem quantidade, o infinito é infinito. A finitude em termos universais, ela é inconcebível. Em termos universais.
Como é que pode você ver um fim da mesma é a mesma forma que você querer dar um fim para a escala numérica? Conosco nós temos uma demonstração do absoluto infinito. Abstracional, por quê? Nós usamos os números para contar coisas que têm começo, meio e fim, ou largura, comprimento e altura. Quer dizer, então a gente usa uma terminologia que dá uma conotação, que é uma conotação finita, né? Contextual. O que não tem fim não existe. Momento. Não existe, porque existir se refere a aquilo que é definível e dimensional. E o que é incognoscível, sem limite, ele não existe e, no entanto, é real. Deus é real? Se é isso, se a gente usa a palavra Deus para definir isso que eu estou me referindo, então é real. Certo? Agora, esse infinito absoluto, esse sem forma, esse elemento sem assim indescritível, ele pode assumir uma forma humana? Eu parto do princípio que o que não tem limite pode tudo. Agora, pela nossa lógica, a gente pensaria, como que uma coisa impessoal, como que algo que não tem uma personalidade pode resolver ficar pessoal? Porque ele precisa pensar, ele tem que resolver. Vou me tornar pessoal neste momento. Aliás, momento, que momento? Se no absoluto não existe tempo. Mas é como a gente consegue pensar. Como então ele vai assumir a forma do que se chama de algo, um elemento pessoal e às vezes antropomórfico, às vezes em forma de uma ou de um outro ser vegetal ou animal. Como pode? Não sei. Eu não sei nem disso, nem de mais nada. Noções, a gente pode entender o que se explica, certo? E quanto a, por exemplo, falar em reencarnação, eu não gosto muito da palavra reencarnação, porque é uma conotação assim, formulada pela visão ocidental, porque eu sou contra o ocidente, não, eu sou um ocidental. Mas a visão ocidental, que começou a acreditar na ocorrência, eu prefiro falar ocorrência do que existência, do que se chama de transmigração do espírito, né? Usa-se o termo reencarnação, é um termo muito ocidental. Eles quiseram dar uma conotação assim, compreensível à mente humana, à lógica humana. Então, o que aconteceu?
Agora eu vou lembrar do Morel, Felipe Wilcon, né? Se tornou dogmática, porque querem ter uma explicação para absolutamente tudo. Eu acredito sim em karma. No entanto, trata-se de um acontecimento, de um processo que vai além da nossa compreensão. É fácil a gente imaginar. Você foi rico, mas foi um rico mau. Então você vai nascer pobre, para aprender como é que é ser pobre. Eu não digo que essas ocorrências assim de entendimento simples e fácil não ocorram. Mas a questão é mais complexa em muitos casos e é uma coisa que está além da nossa compreensão. Portanto, o que aconteceu com o espiritismo ocidental, né? Os orientais, não digo os muçulmanos, mas os budistas, hindus, sempre acreditaram na chamada transmigração da alma, e na Índia se usou isso política e socialmente como uma desculpa para manter o sistema de castas. Certo? Assim, religião. As religiões humanas, elas são assim usadas pela política, por aqueles que detêm o poder. Por isso que Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Porque usa-se o conceito do que está além da nossa visão, para quê? Para dizer que é assim ou é assado, sendo que ninguém sabe como realmente é. Esse cachimbo está todo arrebentado. Eu estou sempre consertando ele. Gambiarra, né? Puta que pariu. Ai, meu caramba. Bom, então vejamos. Ocorre o seguinte. O que o Morel Felipe costuma dizer, com muita propriedade, estou falando com o Karnal, você, e com o Morel também. É que eles querem ter uma explicação para qualquer coisa. E uma explicação dentro do conceito de uma capacidade humana de entendimento. É um pseudocientificismo. Entendeu? Muita coisa que a gente ouve nesses livros de perguntas e respostas, como o próprio Morel comentou, jamais viria de seres dos chamados espíritos superiores, porque eles dizem coisas extremamente contraditórias, e não contraditórias como um tanto quanto absurdas. Um tanto quanto é um eufemismo, sabe? O que não quer dizer que para o Ocidente trazer esse conceito não quer dizer que não tenha sido algo de novo para o ocidental. Quando eu digo ocidental, não se diz cultura judaico-cristã, mas não é só o ocidental propriamente dito. Bom, de onde vem o judaísmo? Do Oriente Médio. De onde vem o islamismo? Do Oriente Médio. E o cristianismo vem do Oriente Médio. Então, as três religiões abraâmicas têm essa visão de vida e do mundo.
uma visão de um Deus único, porém antropomórfico. Mesmo dentro do judaísmo, do islamismo e das religiões evangélicas, nas quais não se imagina uma forma para Deus, ele é antropomórfico porque ele é o pai que comanda tudo. E a questão é a gente entender que não tem ninguém comandando nada. Não é um comando como nós entendemos. Quando eu peguei para ler um determinado livro do senhor Allan Kardec, que ele fala que o panteísmo não pode existir, porque como que um Deus poderia estar administrando o universo se ele é o próprio universo? Quer dizer, é extremamente simplista e banal esse conceito. Certo? Não é difícil a um ateu até mesmo concordar comigo, porque um ateu, ele sabe que existe um universo, né? E o que eu acho, o que eu sei é que nada sei, e sei sim que nós somos seres de uma determinada espécie, chamada espécie humana, que tem um alcance até certo ponto. Nós, seres humanos, não conhecemos até agora tipos de seres com maior capacidade visual do que nós. Agora, esses que têm, terão para lá deles seres com maior capacidade visual que nós. E assim sucessivamente. Então, gente, quando você, Carnal, falou que as pessoas, ou você viajou para o Butão com uma rapaziada, estavam num hotel muito bom, diziam, vocês estão sentindo a energia desse hotel? Aí ele fala, poxa, gente, esse hotel é caro, é confortável, é tudo, é essa energia que vocês estão sentindo. Tá, eu não vou negar. Porque, olha, o Butão é um país que vive muito dentro da religião, e são budistas, da religião budista, que é uma religião que não faz alusões a um Deus. Mas o que é Deus que como o próprio Jesus de Nazaré dizia, segundo a Bíblia diz, né, o reino de Deus está dentro de ti, eles também vão para dentro de si encontrar isso que nós chamamos de Deus. Está aqui e está. Ele é o universal. Né? Então não se trata de acreditar, porque isso que a gente chama de Deus está além do conceito de existência e além do conceito de crença. Os que acreditam em Deus, sejam eles ocidentais, cristãos, muçulmanos, muçulmano, ele é Oriente Médio, norte da África, mas é considerado também oriental assim, tipo Oriente Médio, né? Fisicamente falando, em geografia física, o Marrocos fica no ocidente, né, por exemplo. Mas a gente está falando em geografia humana, então o que é o ocidental? É o europeu e os povos que se assemelham ao europeu, que são os povos das Américas, muito embora grande parte desses povos sejam predominantemente povos de origem indígena, povos de origem africana, predominantemente, como o Haiti, por exemplo, né? Povos vamos
dizer assim, um meio termo de original, com muita mestiçagem no nosso país, né? A maioria da população é negra, ou quando se diz negro, necessariamente pode não ser o negro puro, mas é o afrodescendente. E muito afrodescendente que não parece ser. E muito negro que parece ser totalmente negro. E muitas vezes não é. Eu posso ser um afrodescendente distante, né? O Karnal, você, de origem alemã, totalmente alemã, você pode ter uma afrodescendência numa geração remotíssima, né? Então não existe esse negócio de raça, em termos assim de esses ideais de raça pura, que isso aí é. Uma vez, numa discussão do extinto Orkut, do canal, qual é a sua raça? Oh, que pergunta idiota. Queria saber qual é a raça de alguém. Sabe o que é a minha raça? Sabe o que é a minha raça? Minha raça é isso aqui, ó. Eu. Essa é a minha raça. É a raça que eu sou a minha raça. E um gorila, poxa, eu fico pensando, porra, um cara novo, jovem, com essa mentalidade reacionária, sou 100% caucasiano, de origem sei lá o quê, e mencionou que é o português, desde quando português é 100% caucasiano, rapaz? Português descende dos mouros, grande parte dos portugueses, ou quase, ou praticamente todos, não sei. O que é o mouro? O mouro é geralmente um árabe miscigenado com a raça negra, né? Há português que tu olha pra cara dele, tu tá vendo um marroquino, direitinho, escritinho. Bom, então você fala que energia, não, isso é. Tá. E muitas vezes essa rapaziada que estava falando na energia do hotel lá no Butão, que é uma coisa maravilhosa, eles estavam imbuídos de um conceito, que aquilo é um país espiritual. Então eles estavam sentindo aquela, a autoindução. Eu acredito sim que você num país como o Butão, você vai sentir uma aura especial. Você vai vivenciar, porque lá eu acredito que é presente essa aura especial, devido à presença intensa das práticas dos monges, daquela coisa. Mas para você sentir, você tem que passar algum tempo lá, para você captar essa energia, como se diz, né? E como também você falou assim, que o cara fala assim que, pô, aquela pessoa tem uma energia ruim, aquela mulher. Ah, não, aquela mulher não tem energia ruim, ela é chata. Tá. Sim. Pessoas chatas. A primeira impressão, você pode não perceber, mas logo você vê que ela é chata. Agora, a pessoa chata, ela dá sim, ela emana um mal-estar. Esse mal-estar, aí você pode dizer que não é nada de fluido, que ela é uma chatérrima, que ela é uma perturbadora, então torna-se uma presença desagradável ou mesmo insuportável, né? Então eu não vejo diferença, o canal, eu não vejo diferença em você sentir uma energia ou está imbuído daquela energia, ou de uma pessoa ser chata e ser mal energizada. E quanto a se pensar e se obter o que pensa, sim, eu acredito. A forma pensamento é por quando você fixa-se muito
num elemento. Mas se é uma coisa boa, você tem que se fixar nela com tranquilidade, sentindo a presença e a posse daquele elemento. Você é possuidor daquilo antes que aquilo seja materialmente teu. E o caso do milagre, você falou muito bem. Tudo o que não tem ainda, um dia terá uma explicação científica. Mas coisas que não têm explicação científica ainda acontecem através de o quê? De um pensamento ao mesmo tempo firme e sereno, né? Essa serenidade é uma coisa que eu consigo fazer. Se consigo, não sei. Sei que até hoje não consegui. Eu sinto angústias que muitas vezes eu não sei de onde vem, e às vezes eu venho e eu sei de onde vem, e muitas vezes vem de uma besteira, uma bobagem. E pode não chegar a ser uma angústia, mas é uma chateação. Por quê? Na tentativa, por exemplo, hoje, de dar um jeito no meu WhatsApp, eu acabei desconfigurando o WhatsApp. Estou tão acostumado a usar o WhatsApp que a tendência é você se sentir desconectado da vida por causa de um WhatsApp. Sendo que há, vamos dizer, uns 40 anos atrás, menos que isso, nenhum de nós tinha nada disso à sua disposição. Absolutamente nada. O que aos meus, vamos dizer, 8, 9, 10 anos, bom, e bem depois disso também, mas vamos falar nessa época. O que havia numa residência? A residência da minha avó, num subúrbio carioca. O que ela tinha? O que ela possuía em casa. Em termos de aparelhagem comunicativa. Hoje você pode conversar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo com o teu celular. Dependendo de como estiver a conexão, você fala, vê a pessoa nitidamente, um está vendo a cara do outro, estão conversando, parece que estão um na frente do outro. Naquele tempo, o que você tinha? E hoje você tem Netflix, você escolhe o que você vai ver e o caralho. Agora, o que você tinha na época? O que nós tínhamos na época? Você que conhece o mantra que eu também conhecia, SDFG, eu conhecia esse mantra também. Na máquina de escrever mecânica, você tinha que fazer uma forcinha para bater aquelas teclas, né? Você tinha em casa o quê? Um telefone, quem tinha, porque não era uma coisa tão assim comum, poucas pessoas o tinham. Nós vivemos uma época em que para você comprar um telefone era uma coisa terrível, porque você começava a pagar e esperava anos para o telefone chegar. O que eu não sei
esse telefone só chegava quando você acabava de pagar ou quando você chegava a um determinado número de parcelas, e muitas parcelas. Então você estava pagando aquela porra daquele telefone e ele só vinha sabe lá quando, né? Então, tá bom. No caso da minha avó, parte de pai, havia um telefone. Aquele de parede, né? Que você discava e falava com alguém. Se você precisava do interurbano, você tinha que falar com a telefonista. E o pior de tudo é que dentro da cidade do Rio de Janeiro, naquele tempo era CTB, né? Companhia Telefônica Brasileira, não era dividido pelos estados. Mas dentro da cidade do Rio de Janeiro criou-se a CETEL, que era uma outra companhia telefônica, quer dizer, para todo lado no Rio de Janeiro e no resto do país todo era a CTB, Companhia Telefônica Brasileira. Mas dentro do Rio de Janeiro, do bairro para acho que de Cascadura, Madureira para lá, para Jacarepaguá, era a tal da CETEL. E se você morava em Jacarepaguá, você tinha um telefone da CETEL, tá? Eu morei em Jacarepaguá. Nós não tínhamos telefone, mas tinha ali no armazém do senhor Alcibiades, que era um português. E então a minha mãe pedia para eu ligar para minha avó, que morava não em Jacarepaguá, mas no Jacaré, né? O bairro do Jacaré é bem distante do bairro de Jacarepaguá. O bairro de Jacarepaguá é um bairro grande, que era na época considerada a zona rural da cidade do Rio de Janeiro. Da cidade, não era periferia, não era outra cidade não. Porque lá haviam chácaras, pequenas fazendas, sítios, as pessoas moravam em pequenos sítios, até grandes sítios, porque sítio, fazenda, imagina as coisas muito grandes, mas havia fazendas lá, pequenas fazendas. Você via vaca, cavalo, tudo. E então lá, no armazém do senhor Alcibiades, tinha um telefone da CETEL. E para você ligar para a mesma cidade do Rio de Janeiro, no caso para o bairro do Jacaré, que ali era Jacarepaguá, né? O bairro do Jacaré fica perto do Engenho Novo, é um subúrbio da Central, né? Eu ia lá no armazém do senhor Alcibiades e para falar dentro da mesma cidade você tinha que chamar a telefonista porque você estava na CETEL e tinha que ligar para a CTB. Já viu isso? Já imaginou uma coisa dessa? Era mais fácil você ligar talvez para o Nordeste do que ligar para o próprio. E no interior, você vê bem, naquela época ainda havia algumas cidades, inclusive subúrbios do Rio de Janeiro, distantes, onde ainda era aquele telefone de manivela, que você, para ligação local, tinha que falar com a telefonista. Nós, né, qualquer um de nós, se tivesse, somente em cidade interior, você tocava a manivela, geralmente eram moças, né? A moça atendia, você dizia o número. Mas nessas cidades, quando se tratava de uma pessoa muito conhecida na cidade, muito antiga, você podia falar: olha, por favor, me liga para a casa do seu fulano, me liga para a casa da dona fulana. E eu me lembro que a minha mãe, já falecida há alguns meses, na época, quando ela queria ligar para a sogra, que era a mãe do meu pai, ela pediu interurbano para o Rio. Então ela pediu interurbano, aí ela fazia o que? Ela desligava o telefone e depois de uns 20 minutos, meia hora, talvez um pouco mais,
a ligação estava completada e chamava. Aí ela lá atendia, pronto, a ligação está feita, e ela passava, a telefonista passava a ligação para os interlocutores. Então você vê, né, como é que são as coisas. Então, mas lá no Rio, lá naquele bairro da minha avó, era um telefone com um disco. E o que você tinha lá? Um telefone de discagem, alguns rádios, e na sala uma TV preto e branco. No Rio de Janeiro havia umas 4 ou 5 estações, e você via o que tivesse. E hoje eu conheci essa época, me sinto assim, perdido, sem um WhatsApp. Dá para entender um treco desse? Dá. Então vamos lá. Muitas vezes você tem, isso não é uma angústia, é um contratempo. Mas quando você tem uma angústia, você não sabe o porquê da angústia. Ou seja, o que está na tua mente, o que o teu cérebro processa. Porque o cérebro é um processador, é como se fosse uma antena. É algo que não é. Você não tem como querer explicar isso com a lógica humana. Eis porque o que se costuma chamar de espiritualidade, e eu não gosto desse termo, não dá para ser explicado como quis explicar. O setor kardecista. Como quis explicar as religiões que falavam em céus e infernos, ou mesmo como querem explicar as religiões que associam a condição material de vida de uma pessoa a um karma. Eu não digo que não tem a ver, mas a coisa é mais complexa, gente. A coisa é muito mais complexa. Os absurdos que o catolicismo romano, ou que qualquer religião, quando ela não é vista com profundidade, são induzidos, é uma indução que se dá à pessoa. E nisso é que eu não posso afirmar. Há quem diz, eu tenho certeza absoluta de que quando eu morrer eu vou deixar de existir. Eu não posso absolutamente ter essa certeza, nem a certeza contrária de que eu vou continuar a existir. Acredito sim que é como se fosse num processo químico, que o ser
que habita esse corpo físico, que faz parte desse corpo físico, se desprende dele. O teu ser, o teu elemento, o teu pensamento, o teu sentimento, ele permanece. Quer dizer, e isso não é uma afirmação, isso é uma imagem que eu faço a respeito. Farei uma pausa.